Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de anatomia e fisiologia com o nosso último conteúdo, os quatro últimos sentidos especiais: olfato, tato, paladar e audição, ok? Então a gente vai utilizar para abordar esses quatro sentidos especiais dois materiais. O primeiro material é esse, sistema sensorial, órgãos do sentido. Eu não consegui encontrar o autor do material, tá? Então o material é de autoria desconhecida, mas ele está nesse endereço eletrônico aqui, ó, http://slideplayer.com.br/slide, aí esse número aqui. Com esse endereço eletrônico, você vai conseguir acessar esse material para utilizá-lo como roteiro de estudos para o aperfeiçoamento do entendimento dos órgãos e os sistemas sensoriais. A gente já viu na aula passada, nas duas aulas passadas, a visão, que é o órgão especial mais intrincado de nosso conhecimento, por causa da complexidade da forma do seu órgão sensorial, que é o bulbo ocular, a forma com que ele está organizado anatomicamente, fisiologicamente, e depois qual é o trabalho de edição do nosso sistema nervoso das imagens que são formadas a partir de uma retina 2D para a produção de estruturas 3D e todas as outras habilidades associadas à nossa visão, que é organizada pelo nosso sistema nervoso central. Ok? Então esse material ele está disponível. A gente vai usar um outro material além desse que vai falar exclusivamente sobre tato, mas quando chegar lá eu abordo esse conteúdo. Nós vamos começar aqui com a definição dos nossos sentidos especiais. Nossos sentidos especiais, nossos cinco sentidos, são aqueles que nos permitem interagir e perceber com o mundo que nos cerca. Então, a visão é um dos sentidos sensoriais especiais, mas nós temos, além dela, mais quatro outros sentidos, sendo ele o olfato, que é composto pelas narinas, pelo bulbo olfativo e pelo nervo olfativo; o tato, que vai permitir que a gente perceba pressão e textura; a visão, nós já falamos, que é formada pela pupila, pelo cristalino, pela retina, pelo nervo óptico. A gente vai falar sobre o paladar e como a língua está organizada para permitir as sensações de amargo, ácido, salgado e doce; e a audição, que está organizado em ponto 1, a nossa orelha ou pavilhão auditivo, canal auditivo, tímpano ou membrana timpânica; os ossos menores do ouvido médio, que são o martelo, a bigorna e o estribo; o ouvido interno, que é formado pelo labirinto, a gente vai ver com a estrutura do labirinto. A gente tem a cóclea aqui, a gente tem os estruturas semicirculares aqui, também tem a abertura para o osso parietal, e a gente tem o nervo auditivo, tudo compondo o nosso sistema de audição, nosso nervo da audição. Então aqui os nossos sentidos: paladar ou gustação, olfato, tato, visão e audição. Esses são os nossos cinco sentidos especiais. A partir deles nós interagimos com o mundo e percebemos como o mundo está organizado à nossa volta. A falta de um deles não torna um indivíduo incapaz de interagir com o mundo. Ele perde apenas alguns aspectos desse mundo com que ele pode interagir, mas a partir da sua adaptação ele consegue perfeitamente interagir e sobreviver no mundo em que estamos inseridos, no ambiente melhor em que estamos inseridos. Vamos começar a falar começando a falar pelo paladar ou pela gustação, porque grandes características do paladar e da gustação também vão servir para o nosso sentido de olfato e nossa audição. Tá? Então, o órgão associado ao nosso paladar é a língua, é responsabilidade da língua permitir essa sensação, essa degustação dos sabores, degustação do mundo que nos cerca. A língua ela é um elemento principal desse paladar, mas a gente também tem regiões de paladar fora da língua, como regiões da faringe, do palato e da epiglote, todas as regiões dentro da nossa boca, né? O palato é o céu da boca, a laringe
o cânulo que permite a passagem de ar, né? E a gente tem a epiglote também, que é a parte da nossa região oral. Por que isso é importante, Hudson? Porque isso daqui, quando a gente estiver discutindo olfato, essa parte aqui também vai ser bastante importante. Coloquem na mente aí que regiões da nossa faringe, do palato e da epiglote, ele também são responsáveis, têm contribuições no nosso sentido do paladar, tá? Também contém alguma sensibilidade. Essas regiões específicas na língua são chamadas de papilas gustativas. As papilas gustativas, elas são formadas por botões gustativos. O que são os botões gustativos? Os botões gustativos são uma estrutura formada por células epiteliais, células responsáveis, células excitáveis do paladar e tecido conjuntivo para formar uma estrutura que seja capaz de ser ativada, de ser estimulada por algumas substâncias com características de sabor. Então, as papilas nada são do que um aglomerado desses botões gustativos e elas não estão homogeneamente distribuídas pela nossa língua. Existem regiões específicas em formas de V. Percebam aqui, ó, essa estrutura aqui mais na ponta da língua, na região apical da língua aqui, ó, a gente tem essa região em V. E aqui no fundo da língua a gente também tem outra região em V. Nessa imagem aqui ela não está tão discernível a região em V, mas a gente vai ver essa distribuição desigual das papilas gustativas. Na base da língua, no fundo da língua, nós temos as papilas gustativas associadas à detecção do sabor amargo. Nas laterais da língua, nós temos papilas gustativas responsáveis pela identificação do sabor ácido. Aqui também na lateral, a gente também tem essa concentração, alta concentração de papilas gustativas associadas ao sabor salgado. E na ponta da língua a gente tem a maior concentração de papilas gustativas associadas ao doce, né? Então, a partir desses quatro elementos, o amargo, o ácido, o salgado e o doce, a gente vai conseguir formar os diferentes sabores associados à nossa comida. Então, quando você está comendo, você não estimula uma papila de cada vez, né? Você vai estimular as papilas simultaneamente e o grau com que elas são estimuladas é que vão descrever a sensação de sabor dos nossos alimentos. Pessoas que têm deficiência nas papilas gustativas e não sentem o sabor, elas geralmente estão associadas a situações de desnutrição, mesmo quando lhes são oferecidas não é receita, é uma dieta, obrigado, uma dieta balanceada. Por quê? Porque muito do estímulo para a nossa alimentação, além de saciar a fome, está relacionada ao prazer de comer. Então, a estimulação de forma adequada das papilas gustativas favorece a obtenção de alimentos. Tanto é que quando você come uma comida ruim, mesmo que você esteja com fome, aquele sabor, aquela sensação desagradável inibe a sua apetite, a quantidade que você ingere. Agora, quando você, mesmo sem fome, se depara com um prato delicioso, você mais do que nutrir-se, você está fazendo a experiência, né, relacionada ao paladar. Agora, como é que essas papilas gustativas elas estão organizadas? Nós temos três tipos de papilas gustativas. As papilas da base da língua são chamadas de papilas circunvaladas, porque elas são mais arredondadas aqui. A gente tem as papilas foliadas ou fuliformes, que são papilas mais estreitas, né? Que são papilas com estrutura mais delgada, estrutura de linha, e a gente tem as papilas fungiformes, que tem forma de cogumelo, né? Que tem forma de fungos, mas daquele fungo na forma de cogumelo. Então aqui a gente viu sabor, as diferentes formas, as estruturas das papilas gustativas estão relacionadas aos sabores que elas são capazes de associar. E aqui a gente tem um ponto bastante interessante, que apesar de você sentir sabor diferente
de acordo com o tipo de papila gustativa que você estimula, a estrutura celular é muito semelhante entre as células associadas aos botões gustativos. Uma coisa muito interessante é a gente ainda precisa detalhar no nosso conhecimento fisiológico do sentido do paladar é como células tão iguais são capazes de gerar sensações tão diferentes quanto doce e amargo, ácido e salgado. Essas estruturas celulares, ao nosso ver, precisariam ser mais distintas para que houvesse essa estimulação diferente. O que estima-se, o que se pensa, mas ainda precisa de dados comprobatórios, é que existem receptores específicos na superfície dessas células associados a esses botões gustativos que são ativados apenas por um grupo de moléculas, enquanto que outro grupo de moléculas não ativam. E a ativação dessas células faz a despolarização da membrana dessas células, que ativa o sistema nervoso e leva à sensação de sabor. Mas isso ainda precisa um pouco mais de experimentação, um pouco mais de conhecimento para a gente firmar o conhecimento, concretizar o conhecimento a respeito dessa fisiologia, de como funciona as células no papilas gustativas. Anatomicamente, uma papila gustativa está organizada dessa maneira. A gente tem tecido epitelial, tecido conjuntivo e o tecido sensorial associado. Então aqui a gente vai fazer uma amplificação da estrutura de um botão gustativo. O botão gustativo está associado a células epiteliais, que a gente chama de células de suporte. Aqui embaixo a gente tem o tecido conjuntivo, ó, que vai nutrir e vai trazer os nutrientes e os gases para os tecidos de suporte, tecido epitelial. E aqui a gente tem as células específicas. Essas células específicas, as células sensoriais, elas todas afunilam-se aqui em uma região onde parte dessas células está exposta. Percebam que aqui há uma invaginação no tecido epitelial. Essa invaginação do tecido epitelial é chamado de poro gustativo. O poro gustativo vai permitir a exposição de faces das membranas, de partes dessas membranas dessas células sensitivas aqui, as células sensoriais gustativas, essas células aqui. Esses daqui, ó, essa estrutura que fica das células que fica exposta pode ser chamada de microvilosidades, pode ser chamada de cílios e pode ser chamada de pelos, tá? Pelos é o termo que eu menos acho adequado, tudo bem? Porque pelos ele acaba remetendo ao cabelo, né? E não é isso. Então, acho mais adequado a gente chamar de cílios ou de microvilosidades, porque os cílios, apesar da gente ter cílios formados de pelos também, quando a gente está falando de cílios associados às células, a gente está falando de prolongamentos da membrana plasmática. Então, a gente tem células ciliadas, não é? Então, as células que têm cílios têm esses prolongamentos citoplasmáticos, que são esses aqui. Aqui é que supostamente existem os receptores específicos das células sensitivas ou células sensoriais, que vão permitir que embora elas sejam todas muito parecidas, cada uma delas seja ativada especificamente por um grupo de moléculas. E essas células sensoriais, como vocês podem ver aqui, estão associadas a terminações nervosas, a neurônios aqui. Esses neurônios vão receber o estímulo da despolarização e vão transmitir o impulso nervoso até o nosso sistema nervoso, onde a sensação química vai ser convertida em sensação elétrica e a resposta do nosso sistema imunológico, no sistema nervoso, é desencadeada a partir dos estímulos desses neurônios. Então aqui a gente tem a língua com nossas papilas. Aqui a gente pode ver uma papila circunvalada, né? Essa papila mais arredondada aqui na base da língua. Novamente aqui a gente tem a papila filiforme, que é a papila mais delgada, na forma de fio, e aqui a papila fugiforme, na forma de cogumelo, né, forma de fungo. Aqui novamente a estrutura do botão gustativo para mostrar as células epiteliais de suporte, as células sensitivas, né, as células sensoriais, melhor dizendo,
do botão que vão estar expondo aqui, ó, pelos gustativos. Pelos, eu não gosto muito do termo pelos, mas é frequentemente encontrado quando vocês estiverem lendo, mas tenham em mente que esses pelos que são ditos aqui são cílios, são prolongamentos da membrana plasmática. Todas essas células sensoriais, elas estão associadas às fibras nervosas. E outro dado bastante importante, quando a gente fala do paladar. A maioria dos nossos sentidos, na nossa visão, a gente tem o nervo óptico, a audição, o nervo auditivo, o olfato, o nervo olfatório ou olfativo? Nervo olfativo. Então, sempre estão associados a um nervo, um aglomerado de neurônios formando um nervo só. O sentido do paladar, ao contrário, são 4 nervos associados, 4 conjuntos de neurônios que estão organizados na forma de nervos que vão ser ativados, pelo estímulo das moléculas em contato com a língua. Então, a partir dessa organização, a gente consegue descrever o sentido do paladar. Outro sentido bastante importante que tem que ser levado em consideração com o paladar é o sentido do olfato. Assim como no paladar, nós temos um epitélio olfativo. Esse epitélio olfativo, nos humanos, eles estão dentro das nossas cavidades nasais. E a gente tem 2,5 centímetros quadrados na cavidade direita e 2,5 centímetros quadrados na nossa cavidade esquerda. Então, ao total, nosso corpo tem 5 centímetros quadrados de epitélio olfativo, dentro dos quais 20 milhões de células sensoriais estão associadas e cada qual contendo 6 cílios, né? 6, novamente o termo, 6 pelos sensoriais, 6 cílios, 6 prolongamentos por célula. Um cachorro tem a mesma área de tecido olfativo. No entanto, em vez de 20 milhões, ele tem 100 milhões de células sensoriais, mas nem é a quantidade das células sensoriais que faz o cachorro ter um sentido do olfato tão mais desenvolvido que o humano. É que cada célula dessa daqui tem 100 cílios sensoriais, 100 cílios sensitivos, né? Então, associado a cada uma das células, a gente tem 100 desses cílios, 100 desses prolongamentos. Então, perceba que, apesar da quantidade de células ser 5 vezes maior, a quantidade de estruturas associadas à detecção de substâncias pelo olfato no cachorro é 15 vezes maior, vamos dizer, do que no humano. Então, isso faz com que o cachorro tenha um olfato muito melhor do que nós humanos. Então, como está organizado? Aqui a gente tem a estrutura, né? A gente tem uma mucosa que recobre os cílios, essa mucosa nasal. A gente tem as regiões específicas, os neurônios receptores, né? Do olfativo. Essas células sensoriais aqui, elas vão ser ativadas pelo contato com a substância. Aqui tem a passagem do ar, moléculas odoríferas estão presentes no ar, são detectadas por cada uma dessas 20 milhões de células sensoriais aqui. Essas células sensoriais desencadeiam essa função. A gente tem o epitélio olfatório, que assim como a gente viu no paladar, é o tecido epitelial de suporte a essas células sensoriais. Ao desencadeamento dessa detecção em neurônios que vão se juntar ao que a gente chama de bulbo olfatório. O bulbo olfatório é uma região composta por vários corpos axonais aqui, ó, de neurônios que vão formar um nervo olfativo que vai levar essas informações até o nosso sistema nervoso. Aqui a gente tem uma descrição mais próxima, tá? Então aqui a gente tem os cílios. Essa estrutura aqui, ó, esse cílio está apontando por um núcleo aqui, mas os cílios é essa região aqui de fora, tá bom? Aqui a gente tem a célula receptora. Percebam aqui, ó, a gente tem uma base de núcleo aqui embaixo, ó, e uma base do núcleo aqui em cima. Uma fileira de núcleo aqui em cima.
Esses núcleos mais arredondados e superiores são os núcleos das células epiteliais de suporte, do epitélio olfativo. Tá? Esses núcleos mais basais, aqui, esses núcleos mais na região da lâmina basal aqui embaixo, os núcleos das células sensitivas. E aqui em cima, essa região aqui, ó, é que são os cílios, tá? Colocaram o coisa da imagem no lugar errado, colocaram num núcleo, mas o cílio é essa região aqui para fora, exposta, tá? Então, as células sensoriais, aqui, ó, aqui dá para ver melhor. Essas células sensoriais, ó, elas estão ligadas às fibras nervosas. Essas fibras nervosas, por sua vez, estão ligadas a vários corpos axônicos, vários neurônios aqui, ó. E a aglomeração desses neurônios forma o que a gente chama de bulbo olfativo. Então, o bulbo olfativo é essa aglomeração de neurônios que está ligados às fibras nervosas, que são os neurônios bipolares associados às células sensitivas que vão desencadear, que vão propagar o impulso nervoso a partir da excitação dessas células sensitivas. Então, o que acontece? Quando você sente um cheiro, isso vai estimular os seus receptores associados aos cílios das células sensitivas. As células sensitivas possivelmente despolarizam de acordo com a moléculas que foram detectadas. Essa despolarização é propagada pela fibra nervosa, alcançando os neurônios no bulbo olfativo, e do bulbo olfativo vão para o nervo olfativo para levar a informação até o sistema nervoso central. Novamente, aqui nós temos uma incógnita. Como é que essas células, elas conseguem perceber tantos cheiros diferentes? Dependendo do indivíduo, a gente pode ter alguma coisa entre 1.000 e 3.000 cheiros detectáveis pelo nosso sistema olfativo. Agora, como é que isso acontece? Será que a gente tem 3.000 tipos celulares diferentes dentro do nosso epitélio olfativo? Será que a gente tem 3.000 diferentes receptores dentro desse epitélio olfativo? Como a gente consegue, a partir de uma estrutura básica, diferenciar tantos cheiros diferentes, fisiologicamente ainda não foi perfeitamente compreendido. Assim como no paladar, a gente também não tem fisiologicamente não entende perfeitamente como é que a gente consegue discernir tantos gostos a partir de uma estrutura relativamente comum. A estrutura entre as células são muito próximas, e isso não explica como é que a gente é capaz de perceber tantos cheiros diferentes, tantos sabores diferentes. Agora tem um ponto importante: existe uma relação direta entre o olfato e o paladar. Uma relação direta, Hudson? Exatamente. Então, toda vez que você cheira alguma coisa, você está também simultaneamente deglutindo alguma coisa. Então, o gosto dos alimentos é uma combinação de sabores e aromas. Quando a gente estava falando do sistema gastrointestinal, a gente falou da boca e falou como o alimento, de você ver o alimento, você começa a estimular as glândulas salivares, produzir o cheiro dele, a memória, às vezes, dele, quando você fala de uma pizza, de uma lasanha, de um churrasco, você consegue visualizar e começa a salivar em resposta a esse estímulo de memória. Então, o cheiro ele também é bastante importante. Então, quando comemos um alimento, moléculas contendo o sabor dos alimentos, moléculas sápidas, estimulam as papilas linguais, e as moléculas aromáticas atingem as células olfativas. Então, quando você sente o cheiro de uma fruta, sente um cheiro de um alimento que você gosta, você, nesse momento, está deglutindo o alimento também. Lembra que quando a gente começou a falar de paladar, eu pedi para vocês guardarem uma informação bastante interessante, que a laringe, a epiglote e o palato, eles também são responsáveis pela gustação? Exatamente. Então, quando você inala uma substância, você tem 5 centímetros quadrados de epitélio olfativo aqui nas suas narinas. O resto
desse ar contendo essas partículas sápidas aqui, vão até a sua boca, porque essa região da faringe ela se encontra com a cavidade bucal. Então esse ar ele preenche a sua boca e as papilas gustativas dessa região do palato, da faringe, da epiglote são capazes de sentir o sabor daquilo que você acabou de cheirar. Então quando você sente o cheiro de uma comida, quando você sente o cheiro de um perfume, quando você sente um cheiro desagradável também, você também está comendo aquele cheiro. Então, sentir o cheiro também é comer. Isso acontece muito. É quando a gente associa cheiro a sabor. Então, fulano, a gente está aqui em casa sempre, e aí os meus filhos falam, esse negócio tá com gosto de sabão em pó. Aí um deles fala, tu já comeu sabão em pó para saber qual é o gosto? Aí o outro fala, não. Aí eu tenho que explicar, já comeu sabão em pó. Toda vez que você sente o cheiro do sabão em pó, parte desse cheiro chega até a sua boca. E na sua boca ele é degustado. Você já sentiu o cheiro. Você não mastigou, não engoliu sabão em pó, mas você já deglutiu, você já sentiu o sabor do sabão em pó pelo cheiro. Isso acontece com tudo na nossa vida, das coisas mais agradáveis e das coisas menos agradáveis. Quando você está passando pela rua e tem aquela carniça horrivelmente fedorenta, o que acontece? Ela entra pelas suas narinas, alcança a sua boca e estimula suas papilas gustativas, né? Então isso também você também está experimentando. Ai, professor, que nojo! É nojento mesmo. Então quando o ideal é prender a respiração, não fechar a boca. Fechar a boca vai impedir com que mais moléculas entrem na sua boca e mais papilas gustativas sejam ativadas. Mas quando você inala, esse ar que entrou também alcança sua boca, preenche sua boca e estimula essas papilas. O que é o ideal? Eu não quero sentir, não quero degustar esse tipo de coisa, lixo, carniça, essa esgoto a céu aberto. O que você tem que fazer? Primeiro você tem que expulsar o ar que já está dentro da sua narina, né? Então, se você sentir um cheiro, você tem que expulsar o ar, exalando o ar que estava dentro da narina e prender a respiração. Mas preste atenção, você não pode puxar o ar para depois prender a respiração. Porque quando você puxou o ar, mais moléculas vieram e mais papilas gustativas vão ser ativadas. Então você sentiu o cheiro, primeiro você sente o cheiro antes de sentir o gosto, porque as células olfativas estão no início da nossa narina. Ele precisa percorrer ainda a estrutura do nosso nariz para até chegar à nossa boca. Então quando você sentiu o cheiro, você tem que expulsar o ar e prender a respiração. Porque quando você expulsou o ar contaminado, você retirou as partículas, elas não vão chegar à sua boca e você prende a respiração até a quantidade dessas partículas diminuir e aí você voltar a respirar. Se você faz assim, ó, e prende a respiração, você levou muito ar contaminado com essas partículas para dentro da sua boca e isso vai estimular também o seu paladar. Então, quando a gente está falando de olfato, ele está diretamente relacionado ao nosso paladar. Então, nós temos uma capacidade simultânea de sentir cheiro e gosto. E sentir gosto e cheiro é a mesma coisa, Ruth? Também. Quando você está mastigando, você também sente o cheiro. Por isso que quando você está com o seu nariz entupido, você perde sensação de sabor. Já percebeu isso? Mas como é isso, Ruth? Porque tanto nosso sistema olfatório quanto nosso sistema do paladar estão relacionados a esse sentido de obtenção de sabor, ok? E de cheiros. Aqui a gente tem uma descrição de como isso está acontecendo. Aqui são as nossas células excitáveis, né? Essas células excitáveis contêm os seus cílios aqui, ó, que são chamados de pelos. O odor é detectado, estimula essas células, as células elas têm conexões. Primeiro aqui é um neurônio, né? Essa imagem está um pouco menos precisa. Essas células ativam um neurônio, esse neurônio é que vai ativar
os outros neurônios associados ao bulbo olfativo. Essa ativação desses neurônios do bulbo olfativo vai desencadear no nervo e levar essa informação até o sistema nervoso com o odor. Percebam que tanto os sinais provenientes do odor quanto os sinais provenientes do paladar vão desencadear a mesma região, né, que é associada ao sinal do sabor. Então aqui nós temos as papilas, aqui dá para ver a estrutura em V certinho, ó. Aqui é em V. Isso daqui, se você juntar essas duas estruturas aqui, ó, vai dar essa daqui, é em V. E essa daqui também em V, estrutura em V, tá vendo aqui? Parece um bumeranguezinho. Então, tanto olfato quanto paladar estão associados, muito importantemente. Outro dos nossos sentidos é o nosso sentido da audição, né? A audição, ela tem como seu órgão externo a orelha e é responsável pela transmissão, a conversão de ondas sonoras em impulsos nervosos. Deixa eu só beber uma aguinha aqui que minha boca já está seca. Em impulso nervoso. E a gente tem três partes. Eu não gosto de chamar a orelha externa, orelha média e orelha interna, tá? Orelha a gente chama do pavilhão, né? Essa parte aqui, ó, pavilhão auditivo. Essa aqui é o que a gente chama de orelha. Isso aqui, onde a gente coloca o brinco, é a orelha, tá? A orelha é a região externa do ouvido, né? Então a gente tem a região externa, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é formado pelo pavilhão e pelo canal auditivo, o canal que leva as ondas sonoras do ambiente até a região do tímpano. O tímpano é a primeira estrutura do ouvido médio, e o ouvido médio é composto pelo tímpano ou pela membrana tímica não, que é do timo, timpânica, e os ossículos associados ao tímpano, que são o martelo, a bigorna e o estribo, tá? Esse verdinho aqui, o martelo é o rosinha, a bigorna é o amarelinho e o estribo é esse verdinho. A partir da vibração dessa membrana, que o tímpano é uma membrana, e quando o som atinge ela vibra. Conforme ela vibra, ela transfere essa vibração para o martelo, para a bigorna e para o estribo. Esses são a estrutura do ouvido médio: tímpano, martelo, bigorna e estribo. O ouvido do interno, ele é formado por três partes. É formado pela cóclea, essa região coclear aqui, ó. A região dos canais semicirculares, esses canais semicirculares aqui, e a região do osso, dessa abertura do osso aqui temporal, que é onde nosso ouvido ele está inserido, tá? Além disso, nós temos algumas passagens. A gente tem o nervo auditivo aqui e a gente tem essa passagem aqui, ou o que a gente chama de tromba de Eustáquio. Essa tromba de Eustáquio, perceba para onde ela está indo aqui, ó. Ela está vindo para essa região aqui. Ela vai se ligar à nossa região nasofaríngea aqui também. Mas, Ruth, tu vai me dizer que eu escuto pelo ouvido já? Tu acabou de dizer que eu sinto o cheiro pela boca e sinto o gosto pelo nariz. Agora tu vai dizer que eu escuto pelo nariz e pela boca também? Não. A tromba Eustáquia, ela tem outra finalidade. Ela tem a finalidade de trazer ar para a região interna ou a região média do ouvido, para que a pressão do ar externa e a pressão do ar do ouvido médio eles sejam iguais, para que não haja uma ruptura. Se você tem uma pressão do ar muito maior do que a pressão do ouvido médio, essa membrana ela vai fazer assim do tímpano, você fica sem ouvir e pode até romper essa membrana. Para evitar essa ruptura da membrana, a gente tem essa trompa de Eustáquio aqui que traz ar da região externa para o ouvido médio para manter a pressão do ar dentro e fora do ouvido. Não sei se vocês conhecem mergulhadores, né? Quem faz pesca subaquática. Mas quem faz pesca subaquática tem um problema grande no ouvido quando mergulha a altas pressões. Por quê? Altas pressões, altas profundidades. Por quê? Porque a água
ela aumenta a pressão do ar aqui dentro. Ela começa a empurrar o ar dentro do canal auditivo e comprime o tímpano e começa a doer esse ar. E aí o que os pescadores fazem? Eles fazem uma técnica chamada de descompressão. O que é isso? Eles tapam o nariz e forçam a saída de ar. Como a narina está fechada, para onde é que esse ar vai? Esse ar sobe pela trompa de Eustáquio e se comprime aqui nessa região também, do ouvido médio, igualando a pressão do ar do ouvido externo com o ouvido médio e diminuindo a dor, porque quando você iguala a pressão, o teu tímpano ele fica normalmente estável e aí você diminui a dor associada a isso. Sem essa descompressão, a pressão do ar pode estourar o tímpano do mergulhador. Então, quando o mergulhador ele começa a descer a muita profundidade, ele já começa a sentir a pressão no ouvido. Se ele não faz esse processo de descompressão, descompressão por quê? Porque essa região aqui está comprimida. Você vai lá e comprime essa região, ar também nessa região. Então, o processo de compressão é evitado e aí o seu tímpano fica normal. O tímpano ele é responsável pela produção da cera. É o tímpano que produz a cera do nosso ouvido. E a cera fica aqui no nosso canal auditivo. Aí o que você faz? Você pega lá o seu cotonete e começa a limpar aqui a entrada do canal auditivo. Aí beleza. Aí você vem mais para cá, tranquilo, não dá nada. Aí você vem mais para cá, já começa a incomodar. Aí, mas ainda assim você não está satisfeito e toca no tímpano, aí dá aquele choque. Já fizeram isso? Você está aqui, ó. Aí você vai mais para dentro, aí dá aquele choque, você tira, por quê? Porque você comprimiu o tímpano e toda a estrutura do ouvido médio com o cotonete. Esse nosso canal auditivo aqui, ó, ele tem em média 2,5 centímetros, tá? Então ele não é muito longo. Então, muita gente, às vezes, na ânsia de limpar o canal auditivo ou de eliminar uma coceira, leva o cotonete até tocar o tímpano, levando esse choque de dor, né, associado à dor. Outra coisa que acontece muito, pessoal, eu faço isso direto, apesar de ser professor, não tenho os hábitos que se esperaria, né? O que acontece? Eu gosto de limpar o ouvido, sabe? Com que? Com cotonete não, com palito de dente. Por quê? Porque a ponta dele permite que eu coce aqui o canal auditivo com mais intensidade. Porque o cotonete tem o algodão, aí você coisa lá e a coceira não passa. Agora, quando está coçando, você pega o palito de dente e começa. Ai, que gostoso. Chega a perninha treme assim, ó. Só que qual é o perigo? O perigo é que o cotonete ele tem uma ponta muito afiada. Mesmo quebrando aquela ponta muito afiada, ainda fica a farpa, né? E se isso acontece desse cotonete alcançar o tímpano, ele pode perfurar o tímpano. Lembrando que o tímpano é uma membrana, né? E ela pode ser perfurada. Se ela perfura, já ouviram falar, o fulano de tal estourou o tímpano. É a perfuração do tímpano. Isso promove uma inflamação e prejudica, às vezes, definitivamente a audição de um indivíduo, dependendo do nível, da amplitude desse rompimento do tímpano. Ok? Então aqui há o que a gente chama de orelha, onde a gente coloca o brinco, onde a gente coloca o piercing, é chamado de pavilhão auditivo, né? Ou orelha. O pavilhão auditivo ele tem a entrada para o canal auditivo, que é essa região externa aqui. Essa é a nossa estrutura externa do sistema auditivo. Dentro do pavilhão, a gente já viu que existem o ouvido médio e o ouvido interno. No ouvido, aqui a gente tem o pavilhão auditivo. No 2, a gente tem o tímpano. Em 3, a gente tem a cóclea. E em 4, a gente tem o nervo auditivo. Né? Então, aqui a membrana timpânica. Como é que eu estava falando? Era isso? Timpânica. Não, tímica é do timo. Não, eu sei. A membrana timpânica é aqui em 2. Ela detecta essas vibrações a ser atingida por ondas sonoras.
as ondas sonoras aqui em um são as ondas sonoras. Essas ondas sonoras se propagam por dentro do nosso canal auditivo e alcançam nosso tímpano, fazendo ele reverberar, como aparece aqui nesse GIF, ó. A música vem, entrou no seu ouvido, alcançou o seu tímpano. Dependendo da música, ela fica impregnada no seu cérebro para sempre. Esse final de semana, o bar aqui perto de casa estava tocando aquele pra quê, pra quê, pra quê. Eu fui ouvir o áudio dela no rolê. E aí, 3 dias consecutivos daquela música na minha cabeça. Porque o som vem, chega ao nosso pavilhão auditivo, entra pelo nosso canal auditivo, alcança o tímpano vibra, estimula os ossículos do ouvido médio, os ossículos do ouvido médio transferem esse impulso para o ouvido interno, aqui dentro da cóclea, a gente tem células sensíveis que vão ser ativadas e transmitir esse impulso sonoro, converter esse impulso sonoro em impulso nervoso e transmitir ele pelo nosso nervo auditivo até o nosso cérebro. Tá? Então aqui a gente tem a parte do ouvido interno. A gente tem aqui, ó, no ouvido interno, nós temos o nervo auditivo, a cóclea, esse tubo de Eustáquio que a gente já viu para que ele serve. Esse estribo está dentro do ouvido médio. Tá? O ouvido médio formado pelo tímpano, pela bigorna, pelo martelo e pelo estribo. Aqui a gente tem essa estrutura de semicirco... Como é que é o nome disso aqui? Esqueci também. Canais semicirculares, isso, obrigado. Temos esses canais semicirculares que vão estar associados à cóclea. Dentro da cóclea aqui a gente tem um líquido e células dentro da cóclea que vão ser estimuladas pela propagação da onda mecânica. A onda sonora é uma onda mecânica que estimula o tímpano, é transmitida pelos ossículos do ouvido médio, alcança os canais semicirculares que levam até a cóclea, onde esse estímulo mecânico vai ser convertido em estímulo elétrico e a partir da cóclea o nervo auditivo ele é ativado. Ok? Então aqui a gente tem o mecanismo aqui. O som, a gente tem o canal auditivo, alcança um tímpano, dos tímpanos para o ossículo, do ossículo para o ouvido interno. Como é que é o ouvido interno? Os canais semicirculares, a cóclea. A partir disso, dentro da cóclea, a gente tem as células, as terminações nervosas que vão estimular o nervo vestíbulo-coclear. Esse nervo vestíbulo coclear vai estimular o nervo o nervo olfativo não, pessoal, a gente já está falando da audição. Nervo auditivo, isso mesmo, obrigado. Nervo auditivo até o cérebro e ele vai reconhecer esse som, vai reconhecer o pra quê, pra quê, pra quê, e vai continuar reverberando isso dentro da sua cabeça infinitamente, até você conseguir se desprender desse mantra, desse transe, tá? Aqui a gente tem alguns pontos importantes. Aqui a gente está falando em anatomia, mas a gente vai precisar falar um pouco sobre física, a respeito da característica do som, né? O som é uma onda, e como uma onda, ele tem duas grandezas, a amplitude e a frequência. A amplitude é o tamanho da onda, a frequência é o intervalo que essa onda ela é repetida em um determinado tempo, né? O volume que nós escutamos está relacionado à amplitude da onda, o tamanho da onda, ok? Quanto maior a amplitude, maior o volume que nós escutamos. A frequência ela está relacionada à tonalidade. Então, frequências menores, ondas com frequências menores são mais agudas e ondas com frequências maiores são mais graves. Então, quando a gente está ouvindo uma onda sonora, uma moto que está acabando de passar aqui na rua de casa, a gente está ouvindo ela alta por causa da amplitude de onda e está ouvindo ela grave por causa da frequência, menor frequência dessa onda. Então, quando você escuta um barulho alto e agudo, por exemplo, um canto de um passarinho, vai.
é porque tem uma ampla, a, tem uma amplitude grande e uma também grande frequência. Então você ouve alto e agudo. Quando você tem uma amplitude baixa, uma amplitude pequena, você percebe esse som com um volume menor. Mas se a frequência for maior, você escuta um apito, né? Um som agudo com um baixo volume. Então, quando a gente está falando de audição, a gente tem que levar em consideração que a onda mecânica, a onda sonora, tem também essas amplitudes, e essas amplitudes elas vão ser amplitudes e frequências, e essa amplitude e frequência vão ser detectadas diferente pelo tímpano, e a diferença nessa detecção vai gerar sons diferentes, tá? Relacionado a nosso sistema auditivo, nosso sentido da audição, é possível a gente ter perdas nesse sentido, assim como a gente pode ter perdas visuais, perdas no olfato, perdas no paladar. Tá? A surdez é a perda total ou parcial de ouvir alguns sons, pode estar relacionada ao ouvido médio ou ao ouvido interno, tá? Nunca vai estar relacionado ao ouvido externo. Pessoas que nascem sem o pavilhão auditivo, sem a orelha, podem ouvir perfeitamente, tá? Então, por causa do canal auditivo, se o canal auditivo também estiver bloqueado, você também consegue ouvir, mesmo eu estou ouvindo mesmo com a minha orelha completamente coberta por esse fone. Então, quando a moto passou lá, o meu cachorro latiu, meu filho fala alto, minha filha fala alto, eu consigo ouvir mesmo com esse impedimento físico, tá? Eu tenho uma perda auditiva, mas eu ainda consigo ouvir. O que causa a surdez? Exposições a altos níveis sonoros e intensos. Por exemplo, colocar fone de ouvido para ir correr lá na Praça da Saúde. Eu sei que quanto mais alto, mais energia dá, mais vontade de correr você tem, mais resistência você tem, mas você tem que lembrar que seu sistema é formado por células sensitivas que têm cílios, e esses cílios eles podem ser decompostos. Se você expõe essas células a níveis sonoros muito altos, imagina só, você está colocando o fone, ele já está dentro do seu canal auditivo, ele já está muito perto. E você bota no máximo volume, seu tímpano ele está sendo exigido ao máximo, o que está fazendo isso com os ossos do ouvido médio e agredindo as células dentro da sua cóclea no ouvido interno, tá? Infecções no ouvido, né? Infecções no ouvido médio, infecções no ouvido interno. A idade. Com a idade a gente vai perdendo os cílios das células, e os cílios dessas células vão impedindo a ativação adequada das células da audição. Isso faz com que haja a maior necessidade de amplitude, porque você precisa que a amplitude seja maior, porque essa amplitude maior gere a estimulação das suas células sensíveis, tá? Só quero chamar de células sensitivas, mas não sei se está certo. Eu acho que não é certo chamar de células sensitivas. Células sensoriais, isso mesmo, obrigado. Sensitiva é aquele cara que sente alguma coisa, né? Eu sou um sensitivo, estou sentindo energias sensoriais, é outra coisa. Tá? Doenças como cachumba, meningite e rubéola. Geralmente não são as doenças que geram a surdez, são os antibióticos utilizados para combater a doença que geram a surdez. Existem antibióticos chamados de antibióticos ototóxicos, que são tóxicos para as células do nosso sistema auditivo. A Regina Casé tem um vídeo muito emocionante falando da filha dela. Não vou lembrar o nome da filha dela, não sei se é Maria, se é. Não sei. Ela fala, essa daqui é fulana. Fulana é surda. Ela perdeu a audição por causa de doses cavalares de antibióticos ototóxicos. E aí ela estava falando do capacitismo, né? Se vocês ainda não se
não é assumiram não, se conectaram com o termo capacitista, se não internalizaram o termo capacitista ou capacitismo, eu sugiro que vocês procurem algumas leituras para lhe orientar. O que é capacitismo? Capacitismo é a tendência que nós temos a achar que indivíduos com algum tipo de deficiência visual, auditiva, no olfato, no paladar, no tato, na locomoção, perdam a capacidade de exercer funções. Então a Regina Casé fala, ó, é muito comum eu entrar com a fulana numa loja e a fulana falar gritando a vendedora falar gritando com a Beltrana. E aí a menina fala, né? Ela fala, ó, meu problema não é com amplitude, é com frequência. Eu não escuto as frequências, as maiores frequências, os agudos, ela fala, eu não escuto. Eu só escuto os graves. Então, não adianta, você pode apitar no máximo volume no meu ouvido que eu não vou escutar, porque ela perdeu essa sensibilidade auditiva, né? Por causa dos medicamentos ototóxicos. Dê uma procurada em capacitismo, se vocês ainda não conheçam, é bastante importante, porque o capacitismo é um análogo do racismo. Tá? A gente tem diferenças bastante significantes, mas de algum modo você excluir uma pessoa por causa de deficiências físicas que ela tem se assemelha de algum modo com a exclusão pela cor da pele ou por outra característica irrelevante dentro da nossa sociedade. Então, a gente tem, além da audição, a orelha, além da audição, a orelha está relacionada com o nosso equilíbrio corporal. Então, parte do nosso sistema auditivo, ele evoluiu para manter o nosso equilíbrio corporal. A gente tem células dentro da cóclea que tem esses cílios. Esses cílios eles são responsáveis pela estimulação pelas ondas mecânicas e também quando eles estão embebidos dentro de um líquido. É a perilinfa. Tá? Quando você faz a movimentação da cabeça assim, você move essa perilinfa e essa perilinfa ela move os cílios dessas células para um lado e para o outro. Isso vai lhe dar a sensação, o estímulo desses cílios dessa maneira vai lhe dar a sensação de rotação e de pressão e aceleração. Então, quando você roda a cabeça, você movimenta esses cílios e essa movimentação é interpretada pelo seu cérebro como esses movimentos. A partir dessa movimentação, você tem a orientação do seu cérebro do tipo forma com o seu corpo. Se ele está deitado, se ele está em pé, se ele está inclinado, se ele está rápido, se ele está devagar. Isso vai essa forma com que o nosso ouvido ele vai se relacionar com os processos de aceleração e rotação, vai permitir com que o cérebro interprete a nossa postura e permita nosso equilíbrio. Um exemplo disso é a inflamação do labirinto, que a gente chama de labirintite. O labirinto é essa porção formada pelo aparelho vestibular, que a gente viu aqui, que são os canais semicirculares, a cóclea e essa estrutura do osso temporal. Qualquer inflamação nessas regiões aqui vai dar a sensação de tontura, por causa da forma com que elas interagem com as células aqui dentro da cóclea. Então, o labirinto é formado pela cóclea, aparelho vestibular e o osso temporal. Quando ocorrem alterações, infecções ou lesão nele, os sintomas da labirintite aparecem. Uma vez eu tive que fazer uma operação e os antibióticos que eu tomei por causa da cirurgia afetaram meu ouvido. E aí eu fiquei com labirintite. E a sensação de estar bêbado 24 horas por dia. E não é aquela sensação boa, de alegre, de não sei o que, não. É só a sensação ruim, a sensação da ressaca do outro dia o tempo todo. Minha cabeça não doía, mas a sensação de pisar em falso, a sensação da fala arrastada, ela permanecia 24 horas, né? Eu só tive um quadro de labirintite. Algumas pessoas que têm labirintite, elas conseguem até desenvolver
estratégias para manter-se ativas. Eu me entreguei, fiquei de cama uma semana, peguei lá os meus atestados médicos, porque eu achei que estava bom, fui tentar dirigir, parei o carro com 2 quadras, vomitei e aí voltei para casa para dormir. A minha esposa estava comigo, ela voltou trazendo o carro, porque eu não aguentava de enjoo por causa da inflamação no labirinto. Outra coisa importante que a gente tem que levar é porque quando a gente está alcoolizado, a gente perde a noção do equilíbrio. Será que tem alguma coisa a ver com o nosso ouvido? Não, quando a gente está alcoolizado, quando a gente está com a quantidade excessiva de álcool na nossa circulação sanguínea, nosso ouvido está normal. Perceba que ele não faz movimentos muito drásticos, a não ser bater a cabeça no poste aí. O movimento dele está normal. Ó. O labirinto dele, o líquido dentro do ouvido dele está normal. Os cílios estão normais. Por que ele está desorientado, então? Ele está desorientado por causa de uma desorientação a nível do cerebelo. O álcool faz essa desorientação a nível do cerebelo. Então, as informações que chegam no cerebelo, elas não chegam perfeitamente conectadas, né? Elas chegam desconectadas devido à ação do álcool. E por isso a gente tem quando está bêbado, essa dificuldade na fala, essa dificuldade em caminhar, porque parece que a gente está tonto, mas não está relacionado com o nosso ouvido, está relacionado mais com o processamento dessa informação gerada no ouvido, lá no cerebelo. Tudo bem? Para a gente falar do nosso último sentido, que é o sentido do tato, a gente vai utilizar o material da professora Marília Gomes. Professora Marília Gomes, nesse material Sistema Sensorial, professora mestre Marília Gomes, ela traz todos os sentidos. Só que como a gente já tinha começado a trabalhar com aquele material anterior, eu resolvi trazer só a parte do tato. Porque poucos materiais didáticos trazem o tato. O nosso próprio livro texto não traz o tato como um dos nossos sentidos especiais, né? Ele exclui o tato. Então eu trouxe o trabalho da professora Maria Gomes, que também está disponível na internet. Você pode procurar professora mestra Marília Gomes, Sistema Sensorial, que você vai ter acesso a esse material. Então, o que a professora traz? A professora traz que o tato ele está relacionado ao nossa pele, o nosso maior órgão. Então, a pele, além de recobrir e proteger o nosso corpo, ela também é responsável pelo sentido do tato, por causa de termorreceptores e mecanorreceptores que estão associados à nossa pele. Termorreceptores, como o nome sugere, receptores associados à temperatura, e mecanorreceptores são receptores associados à pressão, né? a ondas mecânicas. Aqui a gente tem alguns desses elementos. A gente tem o corpúsculo de Water-Panice. Esses corpúsculos estão relacionados à pressão, o quanto de força é necessário para que eu consiga segurar um objeto. Esse copo está cheio, ele está pesado. A quantidade de pressão que eu tenho que exercer nos meus dedos para levantar e manter esse copo é diferente se ele tivesse vazio. Quando eu pego ele, esses corpúsculos de Water-Panice aqui é que vão me permitir saber de quanta pressão eu vou precisar para conseguir segurar um determinado objeto ou em uma determinada circunstância. A gente tem aqui os corpúsculos de Meissner. Está relacionado ao tato, a percepção de pressão, né? Conforme alguma coisa me toca, esse toque ele pressiona o meu epitélio, esse epitélio estimula o corpúsculo de Meissner e eu sinto. Então, quando você está deitado na sua cama assistindo uma televisão ou vendo um vídeo, e aí você sente um carapanã tocar a sua pele. Às vezes ele não toca a sua pele diretamente, né? Você sente ele pousar nos pelos, mas ele toca uma região sem pelos.
quando ele toca com a região com pelos, a pressão sobre os corpúsculos de Meissner faz com que você sinta que um carapanã pousou. Aí você vai lá e mata o miserável, tá? Não sei por que Noé colocou carapanã na arca, né? Podia ter livrado a gente desses animais. A gente tem os corpúsculos de Ruffini, que estão relacionados ao calor, e o corpúsculo de Krause. Krause está relacionado ao frio. Esses aqui são termorreceptores, enquanto que os corpúsculos de Meissner e o corpúsculo de Vater-Passini são mecanorreceptores. Então a pele ela percebe diferentes sensações: frio, calor, pressão, terminações nervosas livres associadas nesses corpúsculos vão ser os nossos receptores táteis, né? A parte do nosso sistema, do nosso corpo, que vai permitir o estímulo tátil. Nossas mãos, pés e lábios têm o maior número desses receptores tátil. Então, a partir dessa abundância de receptores, é que nós conseguimos ter diferentes sensações táteis, tanto nas mãos, nos pés, quanto nos lábios. Agora, o que são esses receptores táteis? São terminações nervosas livres, assim como a gente viu os cílios das células olfativas, os cílios das células do paladar, gustativo é paladar, né? Olfativas, obrigado. Olfativas, as células táteis também têm esses cílios expostos para permitir esse estímulo mecânico, térmico ou estímulo doloroso. Esse estímulo doloroso é um estímulo mecânico em alta intensidade, né? Então, por exemplo, se eu estiver fazendo assim, é agradável, é um estímulo agradável. Agora, se eu fizer assim, também é o mesmo estímulo, só com intensidade diferente, e isso vai tornar doloroso. Então, a gente vai falar aqui de corpúsculo de Ruffini, que capta a sensação de calor, corpúsculo de Krause, que capta a sensação de frio, corpúsculo de Meissner, capta a sensação de toque, e tem o corpúsculo de Vater-Passini, que é a relação à quantidade de pressão que você precisa exercer. Então, a gente tem nossa pele, esses corpúsculos eles estão distribuídos dentro aqui a gente tem a epiderme, aqui a gente tem a derme, dentro da derme, permitindo essas diferentes sensações. Então, a gente tem várias terminações nervosas por toda a nossa pele, que são os corpúsculos táteis. A partir desses corpúsculos táteis, nós vamos reconhecer diferentes estímulos, diferentes impressões. Ok? E aqui a gente tem essa relação entre os tipos de corpúsculos e o nosso sistema nervoso. Aqui o corpúsculo de Vater-Passini calculam a intensidade necessária para tocar, segurar ou manusear uma determinada situação. É o corpúsculo associado à pressão. A de Meissner, né? Também muito numerosa na ponta da língua, dos dedos, e são responsáveis pela sensibilidade de forma e volume. O corpúsculo de Krause é frio, com o corpúsculo de Racine está relacionado a calor e medem a sensação de temperatura. Falando aqui desse corpúsculo de Meissner, a gente na ponta dos dedos a gente pode sentir até 6 estímulos diferentes. Por isso que a escrita em braille ela é uma organização de até 6 pontos, para que as pessoas consigam, ao passar os dedos, reconhecer a organização desses 6 pontos e associar essa organização a cada uma das letras. Todos esses corpúsculos eles estão ligados a neurônios, na região periférica do nosso corpo. Esses neurônios na região periférica levam essa informação aferente até o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso processa e devolve essa informação. Então, quando você chega, o braço
perto de uma coisa quente ou perto de uma coisa congelada, o reflexo de remoção, o reflexo é dado pelo sistema nervoso. Assim como receber um carinho, fazer uma agressão, também são processadas pelo processo nervoso. Ok, meus amores? Esse é o final do nosso último conteúdo. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela colaboração. Espero que vocês fiquem bem, tenham um ótimo final de ano, boas festas e muita saúde para você, seus amigos e todos os seus familiares. Até a próxima.